pesquisa operacional. Hoje nós vamos falar de método gráfico. Método gráfico, ele é uma forma de resolução dos sistemas de programação linear. Primeira etapa é a formulação do modelo matemático, segunda etapa é a resolução do modelo matemático. Então vamos lá para nosso exemplo 3. Suponha que o valor cobrado por uma consultoria seja de 1 salário mínimo para uma pessoa física e de 3 salários mínimos para uma pessoa jurídica. Suponha também que a procura de clientes do tipo pessoa física seja de no máximo 15 clientes por mês. Já a procura de cliente do tipo pessoa jurídica seja de no máximo 10 clientes por mês. Suponha que essa empresa queira maximizar a receita e a consultoria para um cliente pessoa física utiliza 8 horas de trabalho e a consultoria para o cliente pessoa jurídica utiliza 20 horas de trabalho. Além disso, que a quantidade total de horas disponíveis seja de 160 horas. Esse sisteminha a gente já viu anteriormente que ele fica dessa forma, né? Eu tenho minhas restrições técnicas, minhas restrições de não negatividade e tenho minha função objetivo. Então, vamos lá. O primeiro passo. Como nós temos duas variáveis de decisão, a região de possíveis soluções será apresentada no plano com 2 dimensões. Cada dimensão representa uma das variáveis. Se não existisse nenhuma restrição, a região de possíveis soluções seria o quê? Seria essa região representada pelo quê? Pelo eixo x1 e pelo eixo x2, certo? Pode passar para frente ou vocês querem fazer isso aí no caderno de vocês? Não, pode ir, tá tranquilo. Então, vamos lá. Seguindo. Para a restrição de não negatividade, a primeira restrição de não negatividade é o quê? X1 é maior ou igual a zero. Os valores de x1 devem o quê? Ser maiores ou iguais a zero. Ou seja, a região de possíveis soluções deve estar no semiplano ilustrado na figura ao lado. Eles devem ser o quê? Todos aqueles valores maiores que x1, valores positivos de x1, certo? É minha reta minha reta que está semelhante ao eixo x, certo? Continuando. Para a restrição x2 maior ou igual a zero, os valores de x2 devem ser maiores ou iguais a zero. Ou seja, a região de possíveis soluções, elas devem estar o quê? No semiplano ilustrado na figura ao lado, que são valores o quê? São valores que estariam no eixo y, nos locais positivos, certo? Então, estaria nesse semiplano acima aqui, certo? Continuando. Agora a gente vai analisar o quê? Vamos analisar as restrições de demanda. Qual que é a primeira? Vamos iniciar por x1 menor ou igual a 15. Por essas restrições, os valores de x1 devem ser menores ou iguais a 15, ou seja, a região de possíveis soluções deve estar no semiplano ilustrado na figura ao lado. Ou seja, eu traço uma reta onde está situado o valor 15 e não pode ser maior que o valor 15. Todos os valores devem ser o quê? Maiores que zero, pela restrição de não negatividade, e menores que 15. Então, eu tracei uma reta aqui e a para que todos os valores serem menores que 15. Em seguida, para a restrição x2 menor que 10, os valores de x2 devem ser menores ou iguais a 10, ou seja, a região de possíveis soluções deve estar no semiplano ilustrado na figura ao lado. Então, ou seja, todos os valores eu traço uma reta no valor 10, uma reta paralela ao eixo x1, e todos os valores têm que ser o quê? Menores que 10. Eu não vou poder ter nenhum valor de x2 maior que 10. Continuando. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos analisar a restrição de capacidade, dada pela expressão 8x1
mais 20x2 menor ou igual a 160, que são as horas. Como você deve ter percebido pelos exemplos anteriores, cada restrição é uma reta, que delimita um semiplano. Essa reta será 8x1 mais 20x2 é igual a 160. Para podermos traçar essa reta no plano, basta encontrarmos dois pontos. Vamos encontrar o ponto em que a reta toca o eixo x1 e o ponto em que a reta toca o eixo x2. Resolução pelo método gráfico. Continuando, eu tenho minha reta 8x1 mais 20x2 igual a 160. Vamos definir um ponto aleatório. Eu sempre escolho um ponto pequeno. Qual que seria ele? x1 igual a zero. Quando x1 é igual a zero, eu tenho o quê? Vai sobrar aqui 20. x2 é igual a 60. Então, x2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Vamos definir outro ponto. x2 igual a zero. Se x2 igual a zero, sobra o quê? Que 8x1 é igual a 160. x1 é igual a quê? 160 dividido por 8. Então, x1 é igual a 20. Então, eu tenho o quê? Um ponto onde x1 é 0 e x2 é 8, que é esse pontinho aqui. E eu tenho outro ponto que o quê? x2 é 0 e x1 é 20, que seria este pontinho aqui. Traçando uma reta, eu tenho a minha reta 8x1 mais 20x2. Então, eu tenho essa reta aqui, certo? Então, essa reta se refere a essa reta demonstrada aqui, de minha reta de capacidade. Continuando, eu tenho, então, esse valor aqui, essa reta, que é o quê? x1 menor que 10, menor que 15. Eu tenho x2 menor que 10. E eu tenho minha reta aqui. O que é esse espaço aqui delimitado? Esse espaço é o quê? É o espaço que junta, né, que delimita todas as minhas restrições. O espaço de possíveis soluções é o espaço o quê? Ilustrado por essa figura, né? Aqui eu tenho o quê? Que todos os valores de x2 são menores que 10. Aqui eu tenho o quê? Que todos os valores são menores que x1, menores que 15. E tem que todos os valores são menores que a reta. Continuando, o que essa região significa? Significa que os valores possíveis de solução estão nessa região. E a solução ótima também está nessa região. Agora, como encontrar a solução ótima graficamente? Nós já temos a região de possíveis soluções. E agora precisamos encontrar a solução ótima. Bem, nós vamos analisar a função objetivo, dada por z é igual a x1 mais 3x2. Para cada valor de z, podemos definir uma reta, cuja os valores de x1 e x2 determinam esse valor de z. Nós vamos traçar algumas dessas retas, e para isso nós precisamos de dois pontos. Que dois pontos, o quê? Dois pontos determinam uma reta. O que cruza o eixo x1 e o que cruza o eixo x2. Então, vamos lá. Eu tenho minha função objetivo. Vamos traçar a primeira reta. Com z valendo 9. Como que eu defino isso? x1, eu defini x1 valendo 0 e x2 valendo 3. Então, quando x1 é 0 e x2 vale 3, x1 valendo 0, para que z seja igual a 9, x2 tem que valer 3. Outra forma, se x2 for 0, x1 tem que ser igual a 9. Esses dois pontos eles vão determinar o quê? A reta z igual a 9. Esses pontos, né, esses conjuntos de dois pontos, eles vão determinar a reta igual a 9. Vamos lá para a próxima. Eu tenho a próxima reta.
Ana, depois a gente... você dá uma verificada no vídeo, tá? Vamos lá na segunda reta. Eu tenho definir o valor de z igual a 15. Como que eu vou encontrar esse valor de z igual a 15? Primeiro, eu chamo x1 de zero, que é o menor valor possível. Se x1 é igual a zero, qual o valor que eu tenho que multiplicar por 3 para ser igual a 15? 5, certo? Agora, eu vou definir o quê? Eu vou chamar x2 do menor valor possível, de zero. Se eu chamo x2 de zero, qual o valor que eu tenho que chamar x1 para ser ZC15? 15. Então, eu tenho minha segunda reta aí, com z valendo 15. Agora, vamos definir uma terceira reta. Z é igual a 24. Qual que é o valor que eu chamo x1? O menor valor possível. x1 é igual a zero. Se x1 é igual a zero, por qual valor eu vou ter que multiplicar o 3 para dar 24? Eu multiplico pelo valor 8. Então, x2 vale 8. Agora, se eu quero outro ponto para me definir uma reta, eu chamo x2 de zero. E eu tenho o valor de x1 igual ao quê? Igual a 24. Então, como que fica essa ilustração dessas retas que eu defini? Todas essas três retas estão representadas nessa figura ao lado. A gente vai reparar o quê? Que essas retas são paralelas e crescem conforme se afastam da origem. Está vendo que elas estão crescendo conforme elas se afastam da origem? Na figura ao lado também está representado o quê? O sentido na qual a função objetivo cresce. Aqui eu tenho a função objetivo com z valendo 9, aqui com z valendo 15, aqui com z valendo 24, e essa reta aqui está crescendo, continua crescendo. Cortou aqui por quê? Porque é uma restrição, certo? Então vamos continuar. A figura ao lado, ela vai representar o quê? O ponto ótimo do modelo para os valores de z superior a 24. A reta não passará pela região de possíveis soluções. Por quê, gente? Porque essa reta aqui é uma reta de restrição. Se o valor de z passar esse ponto aqui, ele está passando da restrição, que é essa reta. Então, ele não pode passar desse valor. Então, esse é o maior valor que o quê? Que x2 pode assumir, certo? Continuando. E como encontrar o valor de x1, de x2 e de z para o ponto ótimo? A solução ótima, ela estará em um dos vértices, sempre em um dos vértices de possíveis soluções. E cada vértice ele é formado pela interseção de duas retas. No nosso exemplo, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Aqui é a interseção do quê? De uma reta com outra. Quais são essas retas? Essa reta aqui é uma restrição, é a restrição da capacidade. 8x1 mais o quê? Mais 20x2 igual a 160. E essa aqui é minha outra restrição com z igual a 24. Então, o que eu vou fazer aqui? No nosso exemplo, o ponto ótimo é a interseção de duas retas. Olha aqui, é a interseção dessa reta com a reta z e com outra reta também. Tem outra reta aqui, ó. A reta é o quê? x2, a reta x1 igual a zero, né? Porque essa reta aqui é a reta x1 igual a zero. Então, quando eu faço, como eu encontro o ponto de encontro, a interseção dessas duas retas? Eu igualo elas. O ponto ótimo satisfaz a equação dessas duas retas. Portanto, basta resolver o sistema de equações lineares. Qual seria o sistema? x1 é zero? Então, eu vou fazer o quê? 8 vezes 0 é 0. Vai sobrar o quê?
20x2 é igual a 160. 20. x2 é igual a 160. x2 é igual a 160 dividido por 20. x2 é igual a quê? x2 é igual a 8. E o valor de z? O valor de z é quando x1 for 0 e x2 é igual a 1. E eu sei também pelo gráfico que o valor de z é o quê? É esse ponto aqui, ó. O valor de z X1 é 0 por quê? 24. X1 é 0 porque essa reta aqui, ó, essa reta aqui, direto, não tem como eu traçar aqui. Mas você lembra lá que essa reta paralela ao eixo X2 era 15? Quando Sim, eu ela traço... vale 15 e a outra vale 10. Isso. Agora, quando eu traço uma reta assim, ela sempre é o valor daquele número. Se eu traçar uma reta aqui, qual o valor que está no eixo X1 aqui? É o ponto 0. Então, essa reta é X1 igual a 0. Se eu traçar uma reta assim, você lembra que era X2 era 10? Era a reta X2 igual a 10? Sim, sim. Entendeu por quê? Entendi. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Esse é o nosso último slide, tá, gente? Conseguiram compreender até aqui? Não sei como é que ficou o exemplo seus lá. Eu acho que vocês não chegaram a encontrar essa solução ótima.